Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A venda ilegal de benefícios como Vale Refeição e Vale Alimentação tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Em São Paulo, o Jornal da Record registrou a ação ilegal que pode até dar demissão por justa causa. Os flagrantes do Jornal da Record foram em vários pontos da Avenida Paulista e da Rua Augusta, na capital, região com muita atividade econômica. Num guichê tem fila para ser atendido. Uma pessoa compra o saldo do benefício. Ela cobra um ágio de quase 17% sobre o valor disponível no cartão. Quanto que é a taxa? E aí já é dinheiro ou é Pix? Aí é uma opção de vocês, é dinheiro ou Pix. Ah, entendi. Segundo a legislação trabalhista, o benefício não pode ser vendido ou usado para outros fins, apenas para a compra de refeições ou alimentos. O uso indevido pode resultar em demissão por justa causa do trabalhador. Uma prática muito comum é a denúncia, principalmente após a lei anticorrupção. As empresas têm aderido a programas de compliance, Estão buscando uma ética corporativa. Além de demitir por justa causa, a empresa pode acionar a polícia e abrir um boletim de ocorrência contra o funcionário quando confirma o desvio do uso do Vale Alimentação ou Refeição. Vender o ticket pode caracterizar os crimes de fraude ou estelionato. A Ediane diz que usa o Vale Refeição da maneira correta, o que ajuda inclusive no controle das despesas e do orçamento pessoal. Não misturo as minhas contas, o meu salário, para pagar as minhas contas pessoais, com o dinheiro. Tenho ele já para o destino certo. Mais do que um fator econômico, o benefício também pode impactar diretamente na saúde da pessoa. Se o trabalhador tem um salário mínimo, para fazer uma refeição ideal em dias de trabalho, ele chega a comprometer 73% do salário dele. Se ele tem o benefício, ele consegue obter essa saúde nutricional com uma alimentação completa na rua. Quem compra o Vale Refeição também pode responder por fraude e estelionato. Veja agora outros destaques do dia. Um mapa de prefeitos eleitos no segundo turno nas eleições pelo país. Quase 10 milhões de eleitores não vão às urnas e o número de abstenções foi maior que no primeiro turno. Polícia tenta identificar palmeirenses que planejaram a emboscada que terminou com a morte de um torcedor em São Paulo. Israel aprova a lei que proíbe o funcionamento da Agência da ONU para Refugiados Palestinos no país. Vini Júnior não participa da cerimônia da Bola de Ouro e Rodri, do Manchester City, é eleito o melhor jogador do mundo. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Criminosos se aproveitam do movimento ao redor de estações de metrô para furtar carros em São Paulo. Na Zona Leste, uma moradora flagrou 2 ladrões e conseguiu impedir que o próprio veículo fosse levado. As imagens foram feitas num domingo à noite. 2 homens tentam furtar esse carro na Zona Leste da capital. Enquanto um mexe na parte da frente, outro está dentro do veículo. A ação dura alguns minutos, até que uma mulher aparece. Eu me deparei com um rapaz que ele já estava com o capô aberto, fechando dentro do carro. Aí eu dei um grito tão alto que assustou eles e saíram correndo. A moradora vai até a rua. Os vizinhos acendem as luzes. Eu agi por impulso e assim eu achei que só tinha um. E tinham 2. Se ele tivesse armado, ele podia dentro do carro ter dado, atirado. Tudo aconteceu nesta rua, a poucos metros desta estação do metrô. São ruas tranquilas e de pouco movimento, e sempre com um detalhe em comum: a quantidade de carros estacionados. Por estar perto do metrô, muita gente costuma parar por aqui e seguir a pé até a estação. Só que os assaltantes estão de olho e os veículos se transformaram em alvos de criminosos. Esses bolsões, seria interessante haver o quê? Uma intensificação de patrulhamento que fosse mapeado tanto pela Polícia Militar quanto pela Guarda Civil Metropolitana, porque é a maneira de você espantar. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que de janeiro a agosto, mais de 46 mil veículos foram furtados em vias públicas do estado de São Paulo.
Em nota, a Secretaria da Segurança disse que o número de furtos de veículos em toda a capital caiu 4,4% nesse período, em comparação com os mesmos meses do ano anterior, e que mais de 8.800 carros foram recuperados. O interessante é ter um rastreador dentro do veículo e também algo que informe via smartphone que está acontecendo algo no carro, que possa ser bloqueado esse veículo logo de imediato. Na região, onde as ocorrências viraram rotina, os moradores estão assustados. A gente vai vender e vai morar no interior. Eleições 2024. Em São Paulo, o resultado confirmou o que previam as pesquisas. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito com diferença de mais de 1 milhão de votos sobre o adversário Guilherme Boulos, do PSOL. No dia seguinte à vitória, o prefeito reeleito de São Paulo esteve na sede da Record, na zona oeste da cidade. Ricardo Nunes foi entrevistado no Balanço Geral. Ele comemorou a vantagem de mais de 1 milhão de votos sobre o candidato adversário e falou sobre a primeira ação no segundo mandato. Dizer o seguinte, todo mundo da equipe, o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito com 3.393.110 votos, 59,35% dos votos válidos. Quando a reeleição foi definida matematicamente, ontem à noite, militantes começaram a festa em um clube da Zona Sul de São Paulo. O prefeito agradeceu ao principal aliado na campanha, o governador Tarcísio de Freitas. Hoje, Nunes voltou a destacar a importância de Tarcísio para a vitória. O que é um líder? O líder é que pega assim as pessoas e está junto, né? Não é o covarde que às vezes tem uma adversidade e se esconde. Não, na adversidade é onde realmente põe o peito na frente e fala, não, é com a gente, vamos lá, vamos mostrar que nós estamos fazendo um bom governo. Vamos mostrar a importância da parceria da Prefeitura com o Estado, mostrar os nossos valores. Antes mesmo de iniciar o segundo mandato aqui na Prefeitura em janeiro, Ricardo Nunes já tem desafios políticos e de gestão. Com uma coligação de 11 partidos, vai ser preciso negociar como será a participação dos aliados na formação do governo. Na administração, o prefeito tem uma decisão para tomar até o fim do ano, importante para a população e para o caixa da Prefeitura. Se vai reajustar a tarifa de ônibus congelada desde 2020. Em dezembro, a minha vontade é manter, mas nós vamos sentar, ver o que é possível fazer. O que eu só não posso fazer, Gotinho, é tirar da saúde, tirar da educação. A gente precisa ter responsabilidade. Então, para quem já manteve a tarifa durante 4 anos, o meu desejo é, se for possível, a gente vai manter, mas preciso ver a planilha de custo. Como fez ao longo da campanha, o prefeito disse que vai aumentar os investimentos, principalmente na periferia, que prometeu priorizar nos próximos 4 anos. Eu vim da periferia. Eu sou o primeiro prefeito em 470 anos da história da cidade de São Paulo, da Fundação de São Paulo, que tem um prefeito que veio da periferia. Então eu sei qual que é a tua dor, eu sofri ela, eu sei qual que é o teu desejo, porque eu sempre, lá quando jovem na periferia, eu até me emociono, jovem, o que eu queria? Aonde vai estar a minha oportunidade? Aonde vai estar a minha oportunidade? As pessoas querem oportunidade e é isso que eu vou fazer todos os dias. Fuad Noman, do PSD, foi reeleito para a Prefeitura de Belo Horizonte com mais de 670 mil votos. Aos 77 anos, Fuad Jorge Noman Filho, do PSD, é o prefeito mais velho das capitais brasileiras. Ele foi reeleito com 53,73% dos votos e derrotou Bruno Engler, do PL. O resultado da disputa acirrada saiu ontem, após as 19 horas. No primeiro turno, o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ficou à frente na disputa, com 435.853 votos e ganhou nas 18 zonas eleitorais da capital, enquanto Fuad teve 336.442 votos. No segundo turno, Fuad virou e ganhou em todas as zonas da cidade. Muito obrigado a todos os milhares de eleitores que votaram em mim nesse segundo turno, proporcionando essa virada histórica.
Fouad Noman foi secretário executivo da Casa Civil no governo de Fernando Henrique. Em Minas Gerais, foi secretário da Fazenda e de Obras Públicas. Em 2022, assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, quando Alexandre Calil deixou o cargo para concorrer ao governo do estado. Veja que dado relevante, quase 10 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições para prefeito em todo o país. A abstenção chamou a atenção do TSE. A presidente e ministra Carmen Lúcia prometeu investigar os motivos. 9.900.000 eleitores não compareceram às urnas nas 51 cidades onde houve segundo turno. O número representa 29,26% dos brasileiros aptos a votar. Foi a segunda maior abstenção em eleições municipais desde a redemocratização. Índice pouco inferior do que o do pleito de 2020, no auge da pandemia de Covid. No primeiro turno, o não comparecimento foi de 21,68%. Ontem, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, mostrou preocupação com os números. Nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Entre as 15 capitais com segundo turno, Porto Alegre foi a que teve mais ausências, seguida por Goiânia e Belo Horizonte. Em São Paulo, 31,54% dos eleitores deixaram de votar neste domingo. O número de ausentes foi maior do que os votos recebidos por Guilherme Boulos do PSOL. Nunca houve um percentual de abstenção tão alto num segundo turno aqui na capital paulista. Ele é um fenômeno multifacetado, não tem uma fonte só. Então, uma parte disso tem a ver um pouco com o perfil dos candidatos, a maneira como o debate político eleitoral é conduzido. O advogado especialista em direito eleitoral acredita que a facilidade para justificar a ausência e o valor baixo da multa podem ter favorecido a abstenção. Talvez aumentar um pouquinho a multa, vamos lembrar, hoje é R$ 3,51. Teria que ser alguma coisa mais expressiva, R$ 100, R$ 200, alguma coisa que fizesse o eleitor pensar, não, eu não quero perder esse dinheiro, portanto eu tenho que votar, eu vou votar. Ainda nessa edição, você vai ver o resultado das eleições em outras capitais brasileiras. A forte chuva que caiu em Goiânia arrastou carros e provocou vários estragos. O temporal fez com que córregos transbordassem. Pelo menos 3 motociclistas ficaram presos e tiveram o auxílio da polícia para escapar da enxurrada. Alguns motoristas se arriscaram para tirar os veículos da água. Outros ficaram dentro dos carros até que a chuva passasse. Choveu para valer sobre o Sudeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira? Tem mais chuva por aí? Vem sim, Cris. A chuva segue concentrada entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você aí de casa. O corredor de umidade que se forma entre a região norte e sudeste mantém a faixa central do Brasil na rota dos temporais. Em Vitória, deve chover o dia inteiro. Os termômetros não sobem e faz até 23 graus. Em Cuiabá, tempo abafado com até 34 graus e previsão de pancadas de chuva. Em São Paulo, aquele dia lusco-fusco de muitas nuvens, sem chuva. Máxima de 23. Hoje, a chuva mais pesada foi registrada em municípios do Sudeste. Nas imagens de satélite, vemos que chove neste momento no Tocantins e sobre pontos isolados do Sudeste. Amanhã, o encontro de nuvens de chuva com a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera mantém a chuva sobre a região Sudeste. No interior do país, a combinação entre calor e umidade favorece as pancadas de chuva sobre os estados do Centro-Oeste. No giro de temperaturas, faz até 27 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, 20. Em Campo Grande, 30. Em Aracaju, 29. E até 34 em Rio Branco. Tempo Delivery. O Mauro é de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Mauro. Terça de sol entre muitas nuvens e pancadas à tarde. Faz até 34 graus. Na quarta e na quinta, o sol volta e esquenta até os 35. O Edson está de olho na previsão para Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Oi, Edson.
Terça com tempo abafado. À tarde, tem previsão de pancadas com raios, máxima de 30 graus. Na quarta, o sol aparece, faz até 32. Na quinta, dia ensolarado. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. A seguir, em recuperação após acidente doméstico, presidente Lula encontra ministro da Fazenda para discutir cortes de gastos do governo. Veja como ficou o mapa dos partidos depois do segundo turno das eleições para prefeito no país. O presidente Lula cancelou mais 2 agendas internacionais e se encontrou hoje com o ministro da Fazenda para avaliar possíveis cortes de gastos do governo. O presidente Lula não vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Azerbaijão. Ele já havia cancelado a participação em reunião do BRICS na Rússia e em conferência sobre biodiversidade na Colômbia. Lula vai manter o repouso e se dedicar ao encontro do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Nós vamos ter o grande evento internacional do Brasil, vai ser sediar o G20 aqui, que vai acontecer no mês de novembro. Isso vai ser o ponto alto da atuação internacional do Brasil. Permite, inclusive, que o presidente possa se dedicar mais aí na preparação do G20. O presidente deve manter a rotina de trabalho no Palácio da Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando vai fazer novos exames para avaliar o quadro de saúde enquanto se recupera de uma queda. Ele tirou os pontos hoje. O Planalto já confirmou a presença de Lula em 2 eventos nesta semana. A apresentação de metas e investimentos públicos e privados em infraestrutura e uma reunião com governadores sobre segurança pública. Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje à tarde no Palácio da Alvorada. Há expectativa do mercado financeiro de que o governo anuncie corte de gastos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou essa necessidade em um evento em São Paulo. Temos a coragem de cortar aquilo que é ineficiente. Erros, fraudes já foram cortados no ano de 2023 porque eles vieram fruto da pandemia. Agora é hora de acabar com políticas públicas que são ineficientes para que nós possamos não fazer superávit, mas nós possamos fazer os investimentos necessários. Analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central estimam que a inflação deste ano vai ficar em 4,55%, o que significa estourar o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. A taxa básica de juros foi mantida em 11,75% ao ano, como na previsão anterior. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2024 ficou em 3,08%. Estes dados são do Boletim Focus. Na região sul, eleitores de 2 capitais voltaram às urnas. Em Curitiba, venceu Eduardo Pimentel e em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo foi reeleito. O prefeito reeleito de Porto Alegre começou o dia com uma entrevista na Rádio Guaíba. Sebastião Melo, do MDB, venceu Maria do Rosário, do PT, com 61,53% dos votos. Logo após a apuração, o prefeito se reuniu com apoiadores num hotel. Em seguida, foi recebido com festa no comitê do partido. O homem do chapéu de palha. Vamos junto, gente! Sebastião Melo tem 66 anos. Já foi vereador, deputado estadual e agora prefeito reeleito. Melo tem pela frente o desafio de implantar um sistema de contenção às cheias e devolver a confiança à cidade, que ainda se recupera da devastação nas enchentes de maio. A cidade não pode perder investimento, não pode perder morador, nós não vamos desistir da cidade. Se as cheias nos trouxeram dores e perdas, ela nos trouxe a oportunidade também de fazer uma cidade melhor, diferente. Os eleitores de Curitiba também voltaram às urnas. Eduardo Pimentel, do PSD, foi eleito com 57,64% dos votos válidos e venceu Cristina Grêmel, do PMB. Hoje, o primeiro compromisso do prefeito eleito foi visitar famílias beneficiadas com moradias populares. Eduardo Pimentel destacou o projeto para a construção de 20 mil casas nos próximos 4 anos. Numa
ideia inovadora que eu vou implementar a partir de janeiro, que é o aluguel social permanente, para que a gente possa agilizar isso alugando casas, sobrados e apartamentos que estão disponíveis na cidade. A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou hoje imagens de um resgate na costa do Havaí. Um helicóptero e aviões foram enviados depois de um pedido de socorro. Após quase 5 horas de buscas, equipe de bombeiros encontraram um homem e 2 filhos agarrados ao casco de uma embarcação. Eles estavam sem colete salva-vidas. O homem contou que o barco em que estavam virou após ser atingido por uma onda. Veja a seguir os resultados do segundo turno nas eleições Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Parlamento de Israel aprova a lei que proíbe a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos de atuar em território israelense. Ministério Público de São Paulo afirma que integrantes da Mancha Alviverde, que emboscaram cruzeirenses, agiram como uma quadrilha. A polícia tenta identificar os torcedores palmeirenses que montaram uma emboscada contra a torcida do Cruzeiro no fim de semana em São Paulo. Uma pessoa morreu e outras 17 ficaram feridas. Foram poucos minutos com o irmão no hospital e Igor confirmou as cenas de horror do fim de semana. Hugo está internado em estado grave em Mariporã. A cabeça tá inchado, o rosto inchado, o cara inchado, braço quebrado. E eu não tinha notícia dele, fiquei procurando vídeo, né, para ver se eu achava. Até que eu vi ele desmaiado no chão em um dos vídeos, né. Segundo a polícia, Hugo foi uma das vítimas da emboscada. 2 ônibus da torcida do Cruzeiro foram atacados por integrantes da organizada Mancha Alviverde do Palmeiras. Foi no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. Os cruzeirenses voltavam do jogo com o Atlético Paranaense em Curitiba. O pessoal fechou eles dentro do ônibus e começou a atacar as bombas lá dentro. Foi a hora que eles desesperaram e pularam. Os próprios agressores gravaram o ataque. É a Mancha, entendeu? Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Um torcedor morreu. O motoboy José Vitor Miranda, de 30 anos, segundo a família, era um apaixonado pelo Cruzeiro e sempre que possível fazia viagens com a torcida organizada para acompanhar aos jogos do time, como aconteceu no último fim de semana. Depois do ataque, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A violência total do como foi o ocorrido, né? E a forma que veio a óbito, então a gente fica muito sentido com isso. E a família está totalmente desolada. Policiais encontraram pregos torcidos usados para furar pneus, fogos de artifício e bombas caseiras. Paus e barras de ferro também foram apreendidos. Até agora, ninguém foi preso. O caso é investigado como associação criminosa, incêndio, lesão corporal e homicídio. A Federação Paulista de Futebol afirmou que este é mais um triste episódio que deve ser severamente punido. A Federação Mineira também repudiou os atos de violência. O Palmeiras cobrou que os fatos sejam apurados e os criminosos punidos. Eu peço que pare com essa violência, porque o jogo em si é uma paixão nacional. Não justifica essa violência, não é torcer, isso aí já é crime. O Ministério Público de São Paulo suspeita que a emboscada foi um ato de vingança e pediu uma investigação pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado. A torcida Mancha Alviverde negou o envolvimento no crime. A emboscada da Mancha Alviverde do Palmeiras contra a Máfia Azul do Cruzeiro teria sido uma reação a uma provocação dos cruzeirenses que já durava 2 anos. Em 2022, o presidente da torcida palmeirense, Jorge Luiz Sampaio, foi espancado por integrantes da Máfia Azul também na rodovia Fernão Dias, no interior de Minas Gerais. Os integrantes da Máfia Azul roubaram a carteira de identidade de Sampaio e exibiram o documento nas redes sociais como um troféu. A Mancha Alviverde surgiu em 1998, no lugar da Mancha Verde, extinta judicialmente por episódios de violência. Hoje, em nota,
A organizada repudiou o episódio de violência e negou ter organizado, participado ou incentivado qualquer ação relacionada ao ataque. Também afirmou que, com mais de 45 mil torcedores, não pode responder por ações isoladas de cerca de 50 integrantes que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promove e defende. A nota da organizada palmeirense não altera os rumos da investigação, de acordo com o Ministério Público de São Paulo. O MP considera que as cerca de 150 pessoas que participaram da emboscada contra os cruzeirenses agiram de forma organizada, como uma quadrilha, com a clara intenção de vingança. E, por isso, podem responder por vários crimes. Houve homicídio, nós temos aí indícios de tentativa de homicídio e de ação em organização criminosa, como a identificação daqueles que, embora não estivessem no local, mas de alguma maneira estavam estimulando, estavam organizando, estavam incentivando as pessoas a participarem. Algumas pessoas já foram identificadas e o chefe da promotoria diz que a torcida organizada pode ser banida. No limite, ela também pode ser extinta se comprovar, através desses fatos, que eles agiram não como um grupo de torcedores do futebol, mas um grupo de criminosos. O colunista do R7, Cosme Rimoli, defende que os clubes também respondam por esses crimes. No mundo civilizado, se uma torcida toma uma atitude, o clube deveria ser punido, sim, para que a torcida não faça de novo. A legislação tem que ser firme, prevenção e punição de verdade. O ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, emitiu uma determinação que proíbe torcedores do Botafogo no jogo de volta da semifinal da Libertadores, por questões de segurança. Na primeira partida, torcedores do Peñarol provocaram um tumulto no Rio de Janeiro. 280 uruguaios foram detidos e 21 ainda estão presos. Em nota, o Botafogo afirma que discorda das autoridades uruguaias e que a proibição contraria as regras da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol ainda não se pronunciou. Eleitores das 3 capitais dos estados do Centro-Oeste decidiram as eleições municipais nesse domingo. Sandro Mabel, do União Brasil, foi eleito prefeito de Goiânia com mais de 55% dos votos válidos. Hoje, ele esteve no estúdio do Balanço Geral Goiás, onde falou sobre a vitória. Na transição, nós montamos uma equipe mais ampla e com essa equipe mais ampla, nós estaremos olhando área por área e já fazendo planos de trabalho para cada área. Sandro Mabel derrotou Fred Rodrigues, do PL, que tinha terminado o primeiro turno na primeira posição. Foi a única vitória de virada entre as capitais da região centro-oeste do Brasil. Em Campo Grande e Cuiabá, os candidatos que venceram o primeiro turno consolidaram a vitória no segundo turno. Em Cuiabá, Mato Grosso, Abílio Brunini, do PL, venceu com mais de 53% dos votos o candidato Lúdio, do PT. Nessa primeira semana agora, eu acho que o foco nosso é a prestação de contas. Eu quero acabar com a taxa do lixo. A taxa do lixo não deveria ter sido implementada no município de Cuiabá. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a atual prefeita Adriane Lopes, do PP, derrotou a candidata do União Brasil, Rose Modesto, e foi reeleita com mais de 51% dos votos. Nós vamos colocar um ponto final em todas as obras paradas na cidade, porque nós já começamos esse processo, mas são obras de 30, 20 anos que nós vamos colocar também como prioridade. Na região norte, eleitores de 4 capitais também retornaram às urnas. Em Porto Velho e em Palmas, houve virada no segundo turno. Em Manaus, o prefeito foi reeleito. E em Belém, Igor Normando, do MDB, conquistou a prefeitura. Igor Normando era o titular da Secretaria de Cidadania do Pará e está no segundo mandato como deputado estadual. Ele venceu Éder Mauro, do PL, e foi eleito com 56,36% dos votos. Hoje à tarde, visitou a sede da Record em Belém. Entre os principais desafios para o prefeito eleito está a preparação da cidade, que no ano que vem recebe a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Belém tem vários problemas de infraestrutura urbana, com deficiências na coleta de lixo e no saneamento básico. Nos nossos primeiros 100 dias, nós vamos estar preparando a cidade para as obras da COP, acelerando as obras que já estão em andamento
e, ao mesmo tempo, colocando em dia a manutenção da cidade. Em Manaus, no Amazonas, Davi Almeida do Avante foi reeleito com 54,59% dos votos. Em Porto Velho, Rondônia, Léo Moraes do Podemos foi eleito com 56,18% dos votos válidos. Ele venceu Mariana Carvalho do União Brasil, que havia terminado o primeiro turno em primeiro lugar. Em Palmas, no Tocantins, outra virada. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, venceu Jana de Valcari, do PL, com 53,03% dos votos. 4 capitais da região Nordeste também elegeram prefeitos no segundo turno. Em Natal, no Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, venceu a candidata Natália Bonavides, do PT, com 55,34% dos votos. A participação dos vereadores, todos os candidatos também, a ampla aliança de partido, então tudo isso nós conseguimos juntar e transformar isso em trabalho e graças a Deus tivemos um resultado positivo. Durante a campanha, Paulinho Freire contou com o apoio do atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, do Republicanos. Antes de se licenciar para concorrer às eleições municipais, ele exercia o mandato como deputado federal desde 2022. Em Fortaleza, Ceará, Evandro Leitão, do PT, venceu de virada André Fernandes, do PL, com 50,38%. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado em primeiro lugar. Em Aracaju, Sergipe, Emília Corrêa, do PL, foi eleita com 57,46% dos votos. Quero ser instrumento de levar boas novas para o povo de Aracaju, de verdade, fazer política de verdade, não gerar divisão, gerar união no sentido de levar prestação de serviço para as pessoas. E na capital da Paraíba, João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, foi reeleito com 63,91% dos votos. Os partidos de direita e de centro foram os que mais cresceram nessas eleições e tomaram espaço das siglas de esquerda, principalmente nas capitais. Com o fim das eleições municipais, alguns partidos se destacaram. Entre eles, o Republicanos, que elegeu mais de 400 prefeitos e dobrou de tamanho nos municípios. Precisamos, desde já, prospectar cenários, conversar com lideranças, filiar novos republicanos que compartilhem dos nossos valores e ajustar nossa rota no que for necessário. O sucesso em 2026 dependerá das ações que tomarmos a partir de agora. Ao todo, MDB, PSD, PP, PL, União Brasil, Republicanos e Podemos, partidos de direita e de centro, somaram 3.508 prefeituras, o que representa 63% dos municípios brasileiros. Nas capitais, MDB e PSD lideram, cada um com 5 prefeituras. União Brasil e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 4. PP e Podemos conquistaram a prefeitura de 2 capitais. Já Republicanos, Avante e PSB ficaram com o comando de uma capital cada. O PT do presidente Lula também elegeu um prefeito de capital. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. O desempenho bem abaixo do esperado ligou alerta na cúpula do Partido dos Trabalhadores. Hoje, a executiva nacional do PT se reuniu para debater novos rumos, já pensando na eleição de 2026. Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, criticou ministros do governo pela falta de atuação nas eleições municipais. Eu creio que o campo de esquerda ele tem uma agenda que está desconectada da sociedade brasileira, em que pese o presidente Lula ter sido eleito no pleito de 2022, se a gente pegar os resultados de 2006, de 2018 e mesmo de 2022, a gente vê uma preponderância do número de governadores, de prefeitos que foram eleitos por esse campo da direita.
Veja a seguir, Vini Júnior se manifesta após perder a bola de ouro em cerimônia contestada em Paris. O presidente Joe Biden vota de forma antecipada nas eleições dos Estados Unidos. E Donald Trump faz mega comício em Nova York, estado dominado pelos democratas. Em Israel, o parlamento decidiu banir os funcionários da ONU que trabalham com refugiados depois de denúncias de envolvimento com terroristas. A medida foi aprovada na Assembleia, mas só deve entrar em vigor após a notificação do Ministério das Relações Exteriores às Nações Unidas. A Agência para Refugiados classificou a decisão de ultrajante. Na abertura da sessão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu explicou o ataque ao Irã. Disse que foram atingidos alvos militares usados por terroristas. O Irã disse que vai responder aos ataques. Israel anunciou um investimento de 3 bilhões de reais para ampliar o sistema de defesa aéreo, agora com um aparato a laser, conhecido como Iron Beam. Em Gaza, o exército israelense prendeu 100 integrantes do Hamas num hospital e divulgou um vídeo em que um homem afirma que o grupo usa ambulâncias em ações terroristas. O chefe da inteligência israelense voltou hoje de Doha, onde participou de discussões com o diretor da CIA e o primeiro-ministro do Catar sobre um possível acordo de libertação dos reféns. O governo israelense informou que, a partir de agora, as conversas devem seguir entre os mediadores e representantes do Hamas. O Egito propôs uma trégua de 2 dias na faixa de Gaza para trocar 4 reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Israel negou ter recebido a proposta, mas disse que aceitaria. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para discutir a crise no Oriente Médio. Nenhuma resolução foi aprovada. O secretário-geral da OTAN confirmou que soldados da Coreia do Norte foram enviados à Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. Segundo Mark Rutte, tropas norte-coreanas foram deslocadas para uma região russa controlada parcialmente pelo exército ucraniano. Já o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que não vai impor novos limites ao uso de armas americanas caso a Coreia do Norte entre no conflito. Em Kharkiv, na Ucrânia, 7 pessoas ficaram feridas em um bombardeio russo. O governo da Bolívia negou que o ex-presidente Evo Morales tenha sofrido um atentado. Segundo o Ministério do Interior, a polícia fazia uma operação antidrogas quando um dos carros do comboio ignorou a ordem de parada. O motorista ainda atirou. Na versão do ex-presidente, agentes tentaram assassiná-lo em um ataque a tiros. O atual presidente Luiz Arce afirmou que uma investigação vai apurar o caso. O Uruguai vai ter segundo turno para a eleição presidencial. Neste domingo, mais de 2 milhões de eleitores foram às urnas. A disputa será entre o candidato de esquerda Yamandu Orsi, que teve maioria de votos no primeiro turno, e o de direita Álvaro Delgado. No Uruguai não há reeleição. Com isso, o atual presidente Luiz Lacalle Pou, que governa o país desde 2020, não pode seguir no cargo. Já o Chile realizou no fim de semana as eleições municipais. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric perdeu 40 prefeituras, enquanto o grupo de partidos de direita ganhou mais 36, chegando a 122, incluindo a capital, Santiago. Um dia depois de lotar a principal arena de espetáculos dos Estados Unidos, Donald Trump desembarcou na Geórgia para fazer campanha. O candidato republicano tem um comício marcado para hoje à noite em Atlanta. Na noite de domingo, Donald Trump realizou um mega comício em Nova York, estado dominado pelos democratas. No Madison Square Garden, lotado, Trump discursou por 1 hora e 20 minutos. Ele disse que se Kamala Harris vencer as eleições, vai colocar em risco a vida de milhões de pessoas. A polêmica da noite ficou por conta do humorista Tony Hinchcliffe. Ele afirmou que Porto Rico é uma ilha de lixo flutuante. As declarações repercutiram muito aqui nos Estados Unidos, principalmente entre as comunidades latinas. Os republicanos classificaram o episódio como uma piada
e os democratas tentam usar a declaração para ganhar votos. A candidata democrata concentrou a campanha em 3 cidades do Michigan nesta segunda-feira, como mostra o repórter José Luiz Filho. Kamala Harris quer focar em economia durante a turnê pelo Michigan. O objetivo é reverter as pesquisas que mostram os eleitores mais confiantes em Trump em relação a assuntos econômicos. Hoje, a democrata visitou uma fábrica de chips e uma central sindical no estado. Pelas redes sociais, a candidata anunciou um plano de oportunidades para a economia de Porto Rico, ilha do Caribe que pertence aos Estados Unidos, mas que não tem a representatividade de um estado americano. O projeto é uma resposta à declaração a respeito do território caribenho no comício do adversário. A campanha de Kamala está de olho nos 500 mil porto-riquenhos que vivem e votam na Pensilvânia. Hoje cedo, Kamala afirmou que Trump está focado em dividir o país. Também nesta segunda, o presidente Joe Biden esperou cerca de 40 minutos na fila para votar no estado de Delaware. O corpo da paraquedista que morreu enquanto saltava em Boituva, interior de São Paulo, será velado e cremado amanhã. A chilena Carolina Munhoz Kennedy, de 40 anos, morava no Brasil havia mais de 5 anos e saltava de paraquedas desde 2013. Um vídeo mostra o momento da queda. O equipamento principal não abriu e a paraquedista começou a girar no ar e a perder altura. O paraquedas reserva chegou a ser acionado e também falhou. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. O equipamento foi apreendido e passará por perícia. E o atacante Vini Júnior se manifestou em uma rede social após ficar em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro. O brasileiro usou o X, o antigo Twitter, para escrever: "Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados." Outros jogadores do Real Madrid também postaram mensagens de apoio ao atleta. Entre eles, o brasileiro Éder Militão. "Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você", afirmou. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.